Você já pensou na importância de ter a visão de dono dentro do seu escritório? Eu sei que você deve estar achando estranho isso, afinal de contas seu nome está no contrato social, você que fundou o seu escritório, mas no dia a dia, será que você realmente tem essa postura de dono? Que às vezes a gente fala muito para os nossos colaboradores, né? Tá faltando postura de dono. Mas e você, advogado, que se colocou nessa posição de sócio fundador, de CEO? Você está atuando como o dono ou você é mais um estagiário, mais um funcionário do seu escritório? O objetivo desse canal é justamente trazer uma visão de um advogado que aprendeu a ser CEO, que aprendeu a ser um empresário de sucesso. Porque o que, na maioria das vezes, trava o crescimento de um escritório é o advogado que acha que a técnica jurídica vai resolver o problema do crescimento do escritório. E aí eu trouxe para você hoje uma reflexão. Você ainda age como estagiário do seu próprio escritório? É você que corre para fazer o protocolo, fica revisando petição de madrugada, apagando incêndio o tempo todo? Eu sei que nós começamos assim, porque toda empresa começa ali ainda no estado de sobrevivência. O que é esse estado de sobrevivência? É quando a empresa está iniciando e o dono faz tudo. O dono compra o café, o dono faz a faxina, o dono atende o cliente, o dono faz tudo. Agora, imagine você dentro de um avião. Imagine que sua empresa é esse avião. E você é o comandante, é o piloto. Senta lá atrás nas cadeiras dos passageiros. Imaginou? Agora vê o comandante passando para servir a água, para te oferecer o café, para te lembrar que é importante apertar o cinto. E ainda assim, pilotando a aeronave. Você, como esse passageiro, ficaria como? Com certeza você se sentiria, no mínimo, preocupado com essa situação. É isso que acontece no seu escritório. Se você não está comandando esse avião, quem que está sentado na poltrona do comandante? Ter uma visão de dono na advocacia é isso. Não quer dizer que você tenha que abandonar o barco ou abandonar esse avião. Mas você precisa entender que ter apenas nome de sócio fundador, de CEO do seu escritório, não é necessariamente ter mentalidade ou posicionamento de dono. Então, o que é ter essa visão de dono? É importante entender que quanto mais o dono do escritório se desenvolve enquanto gestor e enquanto líder, mais forte se torna essa empresa. Porque todo o time cresce junto com esse dono, junto com esse CEO, com esse sócio fundador do escritório. Qual que é o problema do advogado sem visão de dono? Quando o advogado não desenvolve essa visão de dono, normalmente ele é mais um empregado dentro do escritório. E quais são os problemas que normalmente a gente se identifica? Ele centraliza tudo, revisa as peças, atende cliente, cuida de planilha, ainda costuma servir até o cafezinho. Vive no operacional e nunca tem tempo para estar no estratégico. Qual que é o resultado? Qual que é o problema disso tudo? O escritório cresce até certo ponto, mas depois ele trava. Ele tem uma alta rotatividade da equipe, afinal de contas ele não consegue liderar um time. E o pior, o dono vive cansado, sobrecarregado e sem visão de futuro. Esse conteúdo está fazendo sentido para você até agora? Então aproveite essa pausa para se inscrever no nosso canal, porque isso aumenta muito a relevância do nosso conteúdo. E o que muda para o advogado que tem visão de dono, que realmente assume a postura de CEO do seu escritório? Quando você entende que seu escritório é uma empresa e passa a cuidar dos pilares fundamentais, você passa a ter, por exemplo, um financeiro com previsibilidade, com fluxo de caixa, que enxerga impostos como reflexo do crescimento e não como ali um problema de caixa da empresa. Quando você constrói seu escritório com processos internos, você reduz o caos, você padroniza, dá clareza para a sua equipe, evita a donodependência dentro do ambiente do seu escritório. Quando você se preocupa com o pilar da experiência do cliente, você tem clientes satisfeitos, indicando novos clientes, mas para isso você precisa de indicadores, por exemplo, uma boa pesquisa NPS, e você cresce o pilar de pessoas. O que é isso? Você passa a ter uma cultura organizacional, você desenvolve lideranças, capacita colaboradores e principalmente retém talentos.
Um exemplo prático disso tudo é que muitas vezes eu vejo o advogado reclamando do imposto que tem que pagar no final do mês. Chega aquela DARF de 100 mil e ao invés dele se sentir feliz e realmente agradecido por ter tido um faturamento milionário, ele reclama daquele imposto. E no final das contas, o que é mudar a mentalidade? Ter uma mentalidade de abundância. É comemorar que o DARF daquele mês foi 10, 20 ou 2 vezes o valor do mês anterior. Porque isso significa que você teve faturamento para isso. Mudar a visão ou postura de dono vem em várias falas do dia a dia. Porque se você passa nos corredores do seu escritório reclamando do valor da DARF que você está pagando, você está dando uma mensagem contraditória para o seu time. Mas se você manda aquilo no grupo e traz o time para comemorar com você mais uma conquista do seu escritório, você está ali trabalhando mais um ponto da sua liderança. E aqui eu separei 5 passos práticos para que você, advogado, comece a trabalhar um pouco mais o seu lado de CEO. O primeiro passo que eu coloquei é saia do operacional. E aqui cuidado, não é para você abandonar o seu escritório e achar que ele vai andar sozinho, não é assim que funciona. A gente está falando de delegar tarefas. Quando você sai do operacional, quer dizer que você está saindo do operacional, daquele operacional administrativo, digamos assim. Você não precisa redigir todas as peças do seu processo, dos processos do seu escritório. Você pode ter ali um POP, um plano operacional para cada tipo de peça do seu escritório, com os principais pontos que você entende ser necessários para aquela peça. Se é um caso estratégico, você pode até atuar, ou você pode trabalhar com uma equipe um pouco mais sênior, que faz a revisão de peças mais importantes antes que ela vá para o protocolo. E você pode criar medidas de verificação, de governança dentro do seu escritório, para que de tempos em tempos você faça uma releitura das principais peças ou daqueles processos que são mais estratégicos, para que você ajuste o seu procedimento interno ou dê treinamento para a sua equipe, para os seus líderes ou seus revisores, para que as peças processuais do seu escritório tenham a sua cara, e não a cara de quem está fazendo as peças. Eu sei, eu também sou advogado. Muitas vezes a gente tem medo de delegar o operacional dos processos com medo de perder a essência. Mas você só vai perder a essência se você perder o controle do seu escritório. Então, por isso, não saia do seu operacional de forma rápida e como se aquilo fosse apenas para delargar. Você precisa sair do seu operacional de forma gradativa, construindo o time, construindo procedimentos internos. Pois bem, pense em indicadores. Todos os setores do escritório podem ter indicadores, devem ter indicadores importantes para que você consiga medir a equipe, desde produtividade até qualidade. É isso mesmo. Tem como você criar indicadores de produtividade e qualidade dentro do seu escritório. Dentro do setor operacional do nosso escritório, nós criamos verdadeiras planilhas de checklist para todas as peças que são revisadas. E os revisores, que são advogados mais sênior, fazem ali uma ponderação dos prazos e da parte ali, vamos dizer assim, mais técnica da peça, se o número do processo está correto, se o endereçamento está correto, enfim, mas também do ponto de vista de conteúdo, se a peça atingiu o objetivo esperado pelos padrões que você definiu no seu escritório. Com isso, você vai criar indicadores, porque essas notas são criadas em forma de pontuação. E seu time vai ter notas individuais para que você utilize no feedback ou até mesmo crie um programa de metas interno, para você premiar, bonificar os trabalhadores, os advogados dentro do seu escritório que estão com uma produtividade maior. Então, crie indicadores por setor. Planeje a longo prazo. Isso aqui é muito importante. Eu vi muitos escritórios, durante o período da Covid, simplesmente irem à falência, porque não tinham planejamento de longo prazo. E aqui eu não estou falando só de planejamento financeiro, embora ele seja muito importante. Se você está governando o seu navio, você precisa estar sempre olhando ao norte, né, ao longo. O que está por vir? Às vezes você tem uma área nova no seu escritório que de fato está crescendo muito. Exemplo, vamos dizer que você é um advogado previdenciarista e decidiu colocar um braço de direito da saúde no seu escritório. Começou a criar tráfego pago, tracionar clientes, fechar contratos.
e isso começou a impulsionar ali dentro do seu operacional. Se você demorar a fazer novas contratações, daqui a pouco você está com um buraco tático muito grande e você vai ter que descer para o operacional para resolver esse problema. Mas se você está no estratégico, analisando seu escritório de cima, você já começou a ver que os indicadores de novos prazos daquele núcleo novo, daquele braço novo dentro do seu escritório está crescendo. É o momento de você antecipar contratações para dar tempo de treinar novas lideranças ou treinar novas pessoas para produzir aquelas peças essenciais para aquele time, para que lá na frente você não tenha que descer para o operacional e acabe saindo do estratégico, que é onde você realmente precisa ficar. Então isso é que eu chamo de planejamento de longo prazo. Sempre olhe o seu escritório para frente. Os números do seu escritório, de novos processos, de faturamento, de novos contratos, ele está subindo, está diminuindo? Você já criou um comparativo com o ano anterior? De fato, é um período do ano que tem redução de processos? Exemplo, dentro do nosso escritório, que é trabalhista bancário, todo ano, no período de setembro, a gente tem uma redução do número de novas contratações. Natural, é um período em que o banco não demite, porque ele está em negociação com o sindicato. Se eu olho aquele mês cru e nu, eu vou achar que meu escritório reduziu, mas se eu olho aquele mês espelhado com anos anteriores, eu já sei que aquilo é uma regra cíclica do meu escritório. Então fique atento aos números, aos indicadores, para que você possa ter uma governança de longo prazo. Invista em gestão. Não basta você ser um advogado tecnicamente excelente. Não basta você ser um excelente orador para as suas audiências ou para sustentações orais. O que vai fazer o seu escritório crescer é entender mais de ferramentas de gestão e de liderança. E adote a mentalidade de CEO, que é o que a gente está falando aqui nesse canal. Seja líder, e o líder é quem dá a visão para o escritório. Você não precisa executar todas as tarefas, você precisa dizer para onde esse barco está navegando. Quanto mais o líder se desenvolve, mais o seu escritório cresce. E aqui está a chave do crescimento. Porque ter visão de dono é o primeiro passo para você ser o CEO do seu escritório. Ter visão 360 graus do seu escritório. Entender ele como pilares estratégicos. É isso que vai fazer o seu escritório crescer e é isso que vai mudar o seu jogo. O advogado que não desenvolve essa visão continua sendo funcionário de si mesmo. E o advogado que desenvolve a visão de dono se torna estrategista, se torna gestor, se torna líder. É isso que diferencia um escritório comum de um escritório milionário. E eu te pergunto, você ainda age dentro do seu escritório como se fosse o estagiário? Ou você já assumiu a postura de dono? A visão de dono é o que separa escritórios que sobrevivem para escritórios que prosperam. E se você quer aprender e desenvolver essa visão e se tornar o CEO do seu escritório, acompanhe os conteúdos do nosso canal. Procure saber mais sobre a nossa mentoria Advogado CEO. E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite aqui, aperte o joinha, dê um like aqui para o nosso vídeo, que isso vai motivar ainda mais o nosso trabalho. Porque o sucesso de um escritório começa com a mentalidade do dono.